Nenhuma reunião com a família está completa sem um delicioso pão de alho, não é mesmo? E falando em pão de alho, a gente lembra logo de churrasco. E churrasco, para a maioria das pessoas, tem que ter pão de alho. E hoje vou te ensinar uma versão caseira e simples que vai deixar todo mundo com água na boca. Você que gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like e compartilhando com seus amigos, porque a receita de hoje é uma receita muito boa. Aproveita e já se inscreva no canal, pois teremos muitas receitas deliciosas por aqui e virão muito mais. Para iniciar a nossa receita, eu começo fazendo a pasta de alho. Em um recipiente maior, eu coloco 400 gramas de mussarela ralada. Perceba que a mussarela está ralada com pedaços maiores. Isso fica a seu gosto. Salsinha a gosto. Orégano, que vai dar um sabor especial à receita. Uma colher de chá de páprica defumada. E aqui o toque especial da receita: 4 dentes de alho picado e bem fritinhos. Se você gosta do alho cru, não precisa fritar. E vou mexer bem. Eu vou colocar um copo de 200 gramas de requeijão cremoso e vou mexer bem. Essa pasta não precisa de sal, pois a mussarela já é salgada. Antes de usar o requeijão cremoso, deixei ele na geladeira para dar mais consistência. Essa pasta deve ficar mais firme, como mostro no vídeo. Pasta já pronta, vou guardar na geladeira por enquanto. Agora vou fazer a massa do pão usando os seguintes ingredientes: 2 colheres de sopa de açúcar, um pacotinho de fermento biológico seco para pães, 4 dentes de alho bem grandes picados e fritos, 400 gramas de farinha de trigo sem fermento, 50 ml de azeite, uma pitada de sal, 250 ml de água morna. Lá no fogão vou amornar a água. Essa água não pode ser quente, e sim levemente morninha. Vou colocar ela toda no liquidificador, juntamente com o óleo, o alho frito, o fermento e o açúcar. Vou bater por 2 minutos até que tudo se misture muito bem. O segredo dessa receita é o alho. Ele dará um sabor especial aos nossos pãezinhos. Vou colocar toda a mistura batida em um recipiente maior e já começo a adicionar a farinha de trigo. Essa farinha tem que ser colocada aos poucos e enquanto a massa estiver mole, vou colocando mais. Enquanto vou adicionando a farinha, percebo que o fermento já está agindo. Isso é um sinal de que a massa ficará boa. Quando eu ver que não tem como mexer mais com a colher, vou usar as mãos. Mesmo usando as mãos, eu percebo que a massa ainda está grudando. Vou colocando mais farinha de trigo aos pouquinhos, só para que essa massa desgrude das mãos e da bacia. Higienizo bem a minha bancada porque vou dar uma leve sovada nessa massa. Coloco um pouco de farinha nessa bancada e vou sovar bem de leve, nada de apertar demais e nem de ficar rasgando a massa. Esse processo é para que os pães fiquem fofinhos. Se você ainda não me segue no Instagram, dê uma passadinha lá, estou sempre postando muitas fotos por lá também. Aqui eu coloco o mínimo de farinha possível. Usei no total 450 gramas de farinha, desde o início da receita até agora, na hora de sovar. Não coloque mais para que sua massa não fique dura.
E é só isso, sovar com calma, com leveza, a massa fica bem macia e muito boa de trabalhar. Vou colocar a massa no mesmo recipiente e vou cortar pedaços de 38 gramas cada, lembrando que eles vão crescer o dobro desse tamanho que cortei. Pessoal, esse pãozinho é muito fácil de fazer e nesse momento aqui eu não coloco a massa para crescer ainda. Vou untar uma forma com óleo, reservar e na minha bancada vou abrir cada bolinha de massa com o rolo. Você pode abrir a massa com uma garrafa também. Passo o rolo levemente até o tamanho que quero. A massa não precisa ser muito fininha. O rolo eu uso para facilitar colocar o recheio. Coloco meia colher de sopa de recheio, faço dobras nas laterais da massa formando uma trouxinha e termino de modelar conforme vocês estão vendo no vídeo. Vou colocando um por um na assadeira e dá para perceber que alguns já estão até crescendo. Depois de modelar todos, em cada pãozinho vou pincelar um pouco de azeite ou óleo e vou levar para crescer durante 1h20 minutos. Eu deixei crescer dentro do forno do meu fogão desligado. Passou-se esse tempo, eu vou colocar um pouco de mussarela ralada sobre os pães e vou levar para assar em forno pré-aquecido na temperatura de 200 graus até dourar ao meu gosto, mais ou menos 30 minutos. E está pronto! A massa rendeu 30 pãezinhos. E eles crescem bastante. Assei uma forma com a mussarela por cima dos primeiros pães e a segunda forma sem a mussarela. Os pãezinhos que não coloquei essa mussarela cresceram bem mais e tirei eles bem clarinhos do forno. Com isso, você terá a opção de terminar de dourá-los na churrasqueira se você quiser. Mesmo você que não tem habilidade nenhuma com pães, você consegue fazer essa receita e ainda pode acompanhar com um delicioso churrasco e também como tira-gosto. Se você gostou da receita, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com aquela pessoa que ama um pãozinho de alho. Todos os detalhes da receita estarão na descrição abaixo do vídeo e te convido a conhecer as outras receitas aqui no canal. E até o próximo vídeo!